Oi gente, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo da série de vídeos de tricô para iniciantes em comemoração ao Dia Mundial do Tricô. No primeiro vídeo eu ensinei a montagem de pontos e o ponto tricô, além de dicas de agulhas e um pouquinho da história do Dia Mundial do Tricô. E aí no segundo vídeo eu ensinei o arremate da amostra e também o ponto meia. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer combinações do ponto tricô e do ponto meia para obter resultados diferentes no seu trabalho. O primeiro ponto que eu quero ensinar é o ponto de barra, que também é conhecido como ponto sanfona ou ponto de gaita, depende da região do país. Ele é muito simples, é só intercalar um ponto tricô e um ponto meia. Então, eu começo aqui na borda com um ponto em tricô, passo o meu fio para trás, e o ponto seguinte eu trabalho em meia. Volto o fio para frente, trabalho em tricô. E o ponto seguinte eu trabalho em meia. E assim vamos até o final da carreira. E esse ponto é aquele ponto que dá elasticidade aos punhos e golas dos nossos trabalhos em tricô. Então, é somente isso, um ponto em tricô, um ponto em meia. Você também pode variar a quantidade de pontos. Então, você pode trabalhar 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. E assim, você tem um espaçamento maior no seu ponto de barra. Esse daqui do gorrinho que eu mostrei no primeiro vídeo, ele é 1 por 1, que a gente chama, um tricô, um meia. Mas você pode encontrar receitas 2 por 2, 3 por 3, ou até 3 por 2, variando a quantidade de cada um dos pontos. Agora, no avesso, a gente tem que observar, aonde eu tenho o ponto tricô, ele forma esse nozinho aqui na base do ponto. E aonde eu tenho ponto meia, não tem o nozinho. E a gente tem que observar isso e trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui nas bordas, a gente sempre vai fazer o tricô. Não muda. Na sequência, eu tenho um nozinho aqui. Então, eu faço mais um ponto em tricô. Agora, eu não tenho nozinho, eu faço em meia. Então, é só observar o pontinho da carreira anterior para você saber qual ponto você tem que fazer em cada situação. Tricô, meia. Tricô, meia. E aí, no final, a gente vai terminar com 2 tricôs, porque eu tenho o tricô do ponto e mais um da borda. Esse ponto, diferente quando a gente trabalha somente em ponto meia, ele não enrola. Fica igual o ponto trabalhado em cordões de tricô. Começo pela borda, um tricô. Aqui eu não tenho nozinho, então já será um ponto em meia. Tricô, meia. Se você quiser, você pode fazer um cachecol inteiro nesse ponto, porque como ele não enrola, ele fica bem legal para cachecóis também, além de ser usado no punho e nas golas, aonde você quer elasticidade para o seu ponto. Então, aqui eu vou trabalhar um pedacinho maior e depois eu venho mostrar como fica o resultado final desse ponto de barra 1 por 1. Já terminei a minha amostrinha no ponto de barra e observe que com a mesma quantidade de pontos, olha como ela fica menor do que a amostra em ponto meia, justamente porque ela tem essa elasticidade. Então, quando a gente fizer uma blusa,
você vai tirar os pontos da sua amostra em ponto meia e não do ponto de barra, porque senão a blusa vai ficar enorme. Se você tirar a medida pelo ponto de barra, a sua blusa vai ficar bem maior. Então, aqui a gente já tem as 3 amostrinhas, e agora eu vou mostrar um outro ponto, que é uma combinação de ponto meia e ponto tricô, que é conhecido como ponto arroz. Então, aqui eu já montei os meus pontos, a mesma quantidade das outras amostras, e a primeira carreira nós vamos fazer igual o ponto de barra, um tricô e um meia. Um tricô e um meia. E vamos assim até o final da carreira. A primeira carreira, você vai notar que é um pouquinho mais apertado para tirar os pontos de uma agulha para outra. Na segunda, já fica tudo mais fácil. Por isso também que a gente não deve apertar muito quando a gente coloca os pontos na agulha, senão depois você não consegue tirar para fazer a sua primeira carreira. Na segunda carreira, vocês se lembram que no ponto de barra, nós fizemos tricô sobre tricô e meia sobre meia. Agora, nós vamos fazer o inverso. Então, eu faço aqui o meu tricô de borda. Aqui eu tenho um ponto tricô, então, eu vou fazer em meia. E no ponto meia, vou fazer em tricô. Então, será sempre o oposto do ponto que nós temos na carreira anterior. Termino sempre com um tricô de borda. Na próxima carreira, nós vamos continuar invertendo sobre o ponto tricô, fazendo o meia, e sobre o meia, fazendo o tricô. E assim, nós vamos trabalhar por toda a amostra. Começo com um tricô de borda, aqui eu tenho um tricô, então, eu faço em meia. Olha só como fica bonitinho. Ficam os nozinhos do ponto tricô desencontrados. E esse ponto, ele também é ideal para cachecóis, porque ele não enrola como o ponto meia. Lógico que também dá para fazer blusas, o que você quiser. Mas, em geral, os pontos de cachecol, é ideal que ele não enrole nas laterais. Então, eu vou avançar aqui um pouquinho na amostra e já volto para mostrar como fica. Olha só como fica o resultado desse ponto. Eu acho ele super fofinho e fica bem diferente e muito mais elaborado do que você trabalhar só em cordões de tricô, que é um ponto muito simples. Olha só a diferença. Parece que ele é super difícil de fazer e é super fácil. E com essa mesma técnica, esse mesmo princípio de desencontrar o ponto meia com o ponto tricô, você pode ter esse resultado aqui, ó, xadrez. Como que eu fiz esse cachecol? Eu trabalhei como se fosse um ponto de barra, 3 pontos em meia, 3 pontos em tricô. 3 em meia, 3 em tricô. E trabalhei por 4 carreiras. Então, eu fiz ponto sobre ponto, meia em cima de meia, tricô em cima de tricô. E aí, só na 5ª carreira, eu fiz a inversão e trabalhei sobre os pontos meia, 3 pontos em tricô. Então, somente com ponto meia e ponto tricô, eu tive esse resultado aqui, ó, e ele fica avesso e direito iguais. E também é um ponto super legal para cachecol, porque além de não enrolar, ele fica avesso e direito com o mesmo ponto. E já no ponto meia, o avesso, ele fica bem com uma carinha de avesso mesmo. Então, eu recomendo esse daqui só para blusas. Ou, se você gosta muito desse efeito malha,
você pode fazer o cachecol inteiro no ponto de barra, porque pelo menos ele vai ficar direito e avesso iguais. Então, com essa aula de intercalar os pontos tricô e meia, você pode ter muitos resultados diferentes. Eu quero que você treine esses pontos e veja as possibilidades, porque na próxima aula nós vamos trabalhar pontos com laçadas. Então, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.